gente tentar explicar um pouco melhor isso, a gente traz agora para cá o doutor Eduardo Maurício, advogado, que tem atuação no Brasil, também na Espanha. Doutor, muito obrigada pela participação aqui no Live CNN. A gente gostaria da ajuda do senhor para entender um pouco melhor essa sentença, porque fica no ar... Teve uma injustiça cometida contra Daniel Alves ou não teve uma injustiça? Ou simplesmente a coisa está parada no ar e a gente não consegue saber para que lado olhar? Bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Um cumprimento a todos os telespectadores. É sempre uma honra estar aqui perante a CNN. Bom, o caso do Daniel Alves, ele foi com pena de 4 anos e 6 meses pelo crime de agressão sexual, que é um crime muito parecido com o crime de estupro, conforme a legislação brasileira. Obviamente, o crime de agressão sexual ele está previsto no artigo 179 do Código Penal espanhol e previsões. Uma previsão é a pena de 4 anos a 12 anos, quando a agressão sexual ela for consistir pelo acesso, né, carnal, pela vagina, boca ou introdução de membros, e tem a previsão do 12 anos quando for por violência ou intimidação. Nesse caso, o Daniel Alves foi condenado em primeira instância e, além disso, teria uma liberdade assistida por mais 5 anos, pagou fiança para responder o processo em liberdade mediante entrega de passaporte, outras medidas cautelares. Um pouquinho de instabilidade. Diante disso, o Ministério Público recorreu para que a pena aumentasse e a defesa do Daniel Alves recorreu para o Tribunal da Catalunha segunda instância para que ele fosse absolvido. E, curiosamente, saiu essa decisão, eu não tive acesso ao processo, mas pelo que eu verifiquei, a fundamentação foi baseada em falta de robustez, de ser concreta a prática do crime por parte do Daniel Alves. Eu vejo que a vítima disse que o crime poderia ser verificado pelas câmeras, então teve ali uma certa contradição ou uma certa debilidade no depoimento da vítima e nas provas, né, que estão no processo, e diante disso o tribunal entendeu que a presunção de inocência e, sobretudo, o indúbio pro réu, na dúvida, tem que absolver o réu, acabou por cassar a decisão de primeira instância diante dessa fragilidade probatória da autoria delitiva por parte do Daniel Alves. É importante a gente lembrar, né, doutor, que à época foi utilizado um protocolo que existe lá na Espanha para crimes de agressão sexual, e parte desse protocolo é justamente o colhimento de provas, inclusive o DNA. Outra coisa que aconteceu à época foi também o pagamento dessa fiança de 1 milhão de euros. A minha pergunta é a seguinte: esse valor, de fato, com essa decisão, já é devolvido para o Daniel Alves, e todas as medidas restritivas que ele tinha, como 9 anos de distância da vítima, ainda se mantém ou não? Essa é uma pergunta muito curiosa. Nesse caso, como o Daniel Alves foi absolvido, todas as medidas cautelares impostas são revogadas, tá? Então, entrega de passaporte, proibição de se ausentar, proibição da vítima, devolução da fiança, isso tudo deve ser concretizado diante da absolvição. Agora, deixa um parênteses: esse processo não transitou em julgado, então o Ministério Público pode recorrer para o Supremo, obviamente, se tiver matéria constitucional para isso, matérias também a âmbito de Tribunal Europeu, pode estar recorrendo para o Supremo, para a terceira instância da Justiça Espanhola, e depois, se tiver matéria também, pode recorrer para o Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Então, eu vejo que, obviamente, uma absolvição pelo Tribunal da Catalunha tem peso, né, tem força, e acredito que isso será seguido, né? Agora, o processo não transitou julgado e ainda cabe recurso para o Supremo e, se tiver matéria, para o Tribunal Europeu. Deixo esse parêntese sobre essa questão. Doutor, eu vou trazer... Oi, perdão, pode complementar, Jairo. Desculpe interromper, é só sobre a questão da fiança. Ele recebe o dinheiro de volta ou não, doutor? Sim, ele tem que estar recebendo o dinheiro de volta, obviamente, porque a fiança, nesse caso, conforme a legislação espanhola, é a âmbito de indenização para a vítima do crime que a vítima sofreu, né? E nesse caso, supostamente um crime sexual. Pela absolvição do Daniel, ou seja, por ele não ter praticado o crime, né? Pelo menos esse é o entendimento da segunda instância da Corte Espanhola, a
fiança paga em caráter também indenizatório, ou seja, a própria legislação prevê, no caso de absolvição, a fiança e também que tem aspecto indenizatório deve ser devolvido para o réu. E nesse caso, o Daniel Alves foi absolvido, então ele tem direito à revogação de todas as medidas cautelares impostas e, sobretudo, estar levantando a fiança. Doutor, eu vou dar bom dia aqui para os meus colegas, o Pedro Duran e a Basília Rodrigues. Vou passar aqui para o Pedro Duran fazer uma pergunta para o senhor. Obrigado, Clarissa. Bom dia a todos. Jairo, Basília, doutor, obrigado pela conversa aqui com a gente na CNN. Só para a gente poder ter claro isso, porque é uma dúvida pontual e acho que o Jairo trouxe um tema relevante e importante aqui. Ela teria que devolver o dinheiro que ela recebeu como indenização, é isso? Na verdade, o dinheiro depositado pelo Daniel Alves estava depositado em juízo até o trânsito em julgado, né? Então, esse valor não foi levantado pela vítima em caráter indenizatório. Agora, eu vejo que o Daniel Alves foi absolvido em segunda instância e, com certeza, diante da absolvição, a defesa dele não vai apresentar recurso. Agora, eu vejo que o Ministério Público pode, sim, apresentar um recurso para o Supremo e depois para o Tribunal Europeu. Com a absolvição do Daniel Alves, fica claro e cristalino que esse valor depositado em juízo faz jus à devolução ao Daniel Alves. Agora, o momento que isso vai de fato ocorrer é com a certidão de trânsito em julgado do processo. Basília Rodrigues. Oi, tudo bem, doutor? Muito bom dia para os meus colegas aí na CNN, todo mundo está com a gente no live. Que interessante, o senhor tem atuação na Espanha, então queria que o senhor fizesse um comparativo sobre como a justiça daí lida com casos que envolvem mulheres e esse crime de agressão sexual, violação sexual, porque aqui no Brasil, o que a gente escuta dos operadores do direito? Que crimes do tipo são de difícil materialidade, tanto é que não são muito comuns as sentenças na justiça brasileira dando razão para as mulheres. E aí, na Espanha, o caso se repete? Só pegar uma deixa antes de você responder, doutora, aqui da Basília, porque o que ela falou está, inclusive, na descrição da sentença de apelação, da sessão de apelação, que eles falam que o relato da vítima, da denunciante, deveria ser exposto ao maior escrutínio, com prova datiloscópica, com outras provas técnicas que apoiam a tese da defesa. Ou seja, é exatamente isso que a Basília falou. Agora a sessão de apelações está contestando o relato da vítima e dizendo que ela deveria ser melhor escrutinada, ser melhor debatida e investigada. Eu vejo assim, eu sou advogado na Espanha, tenho escritório em Madrid, advogo também em Portugal, na Hungria, então tenho uma atuação muito forte na Europa, inclusive no Brasil, e eu vejo o seguinte, que nesse caso, a justiça é uma justiça, do ponto de vista que eu tenho como operador de direito, é uma justiça bem técnica, que preza pelas garantias legais e pelas garantias dos direitos humanos, princípios constitucionais, direitos fundamentais. E muito semelhante ao Brasil, né? Eu vejo que, de fato, tem sim a preservação da segurança e da garantia dos direitos da mulher a âmbito europeu e conforme legislações nacionais espanholas, legislações também a âmbito europeu. Agora, eu vejo que esse processo, na verdade, o que está em pauta é se de fato a relação que teve Daniel Alves com a vítima no banheiro, que todo mundo já sabemos, se foi uma relação consensual ou não. Se a vítima consentiu adentrar, se a vítima consentiu ter algum tipo de relação com ele, né, dentro do banheiro. Então eu vejo que nesse caso, o que está em pauta na absolvição do Daniel foi a falta de A gente está com de materialidade concreta, que não tenha nenhuma dúvida com que o Daniel Alves tenha praticado ou não esse ato sem o consentimento da vítima. Então, do meu ponto de vista, a justiça espanhola é sim uma justiça técnica e nesse caso, com certeza, teve uma análise por parte do magistrado de instância com base em princípios do Código Penal e do Código do Processo Penal. Existe a certeza do consentimento? Se tem 1% de dúvida, de acordo com um dos princípios nortes do processo penal, na dúvida tem que absolver, né? Pro réu e, sobretudo, contradição e falta de elementos sólidos da prática delitiva.
Doutor, pela sua experiência, essas próximas etapas do processo, elas são demoradas? Quanto tempo, mais ou menos, a gente pode imaginar que esse caso chegue a um trânsito em julgado? Quanto é que a gente poderia ter uma decisão definitiva da Justiça? Assim, eu vejo que é um caso também que, sobretudo, tem uma repercussão midiática e tem um peso, né, para a sociedade, que a sociedade merece e espera uma resposta definitiva do Poder Judiciário. Eu vejo que agora cabe recurso para o Supremo, obviamente, o recurso tem que ser admitido, ou seja, tem que ter, de fato, matéria constitucional para que o Supremo admita e analise o mérito do recurso, lembrando que depois de uma eventual decisão do Supremo ainda cabe recurso para o Tribunal Europeu se tiver matéria também para tanto. Pela minha experiência e prática, eu acredito que esse ano ainda deve ser julgado o processo perante o Supremo e acredito que seja a última instância que vai ter o trânsito em julgado. Porém, se o Ministério Público não recorrer ou não foi admitido o trânsito em julgado, acredito que o processo vai terminar antes do fim do ano. Porém, se for mesmo admitido o recurso para o Supremo, acredito que isso possa se estender um pouco, lembrando que prazos a gente não tem como ter certeza nunca, é simplesmente uma estimativa diante da prática da advocacia perante a justiça espanhola. Eu tenho mais uma questão, Clarissa, até para entender assim, da experiência dele lá, do conhecimento quanto à justiça da Espanha, o perfil escolhido pelo Daniel Alves da advogada dele, que é uma espanhola conhecida por ser linha dura, mais agressiva nas intervenções na justiça e especializada em casos de agressão sexual. É o que a gente conhece de informação pública do histórico da sua advogada, inclusive foi ela que conseguiu a liberdade para ele. Isso, na sua avaliação, doutor, fez muita diferença? Assim, eu vejo que num processo, né, de agressão sexual, ou seja, do crime que for, isso não é motivo para colocar na balança se uma pessoa deve ser absolvida ou culpada, né? O que deve ser analisado é estritamente o princípio da legalidade, o artigo penal em questão aplicável ao caso, as normas penais do Código Penal, do Código de Processo Penal espanhol, da Constituição espanhola. Eu vejo que, obviamente, a advogada do Daniel Alves é uma advogada combativa, que merece respeito, uma advogada técnica e conhecida a âmbito espanhol, justamente pela defesa nesse tipo de processo. Eu vejo muito importante, obviamente, a figura de uma mulher advogando num caso de um cliente que seja vítima de uma agressão sexual. Tenho certeza que a advogada teve contato com o Daniel Alves, teve acesso às provas colacionadas no processo, aceitou a defesa. Agora, eu não vejo isso como uma estratégia ou que tenha peso, e sim que nesse processo em específico, tenho certeza que a segunda instância espanhola não se pautou se a advogada é mulher, quem é advogada, é simplesmente pelas provas que estão no processo e pelo estrito cumprimento da lei. Lembrando que temos na justiça espanhola os mesmos pilares que temos no Brasil, de acordo, obviamente, com a justiça penal, né? A defesa ao princípio da legalidade, a defesa, a pessoa poder se defender, a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal e a busca da verdade real dos fatos. Esses são os 4 pilares essenciais do processo penal e esses foram os nortes analisados pela justiça espanhola ao prolatar essa decisão, essa sentença de absolvição em segunda instância. Jairo. Doutor, eu quero aproveitar um pouquinho da história do caso, né? 31 de dezembro de 2022 acontece esta acusação. Ele volta para o México, na época ele jogava no México, no time do Pumas, joga, depois volta para a Espanha quando é preso no dia 20 de janeiro de 23. A minha dúvida é, dias depois o presidente do time falou, olha, por conta disso o contrato está anulado. Ele pode tentar reverter a situação? Essa é a minha dúvida da questão civil. E da questão penal, depois disso, sem o trânsito julgado, ele pode voltar para o Brasil? Então, primeiro ponto, essa questão cível, né, com o time de futebol e também outras questões cíveis, né, que possam estar aí em uma situação que envolve o Daniel Alves, eu vejo que com uma sentença de absolvição, seguimos tanto aqui do com um pouco aspecto de financeiro, instabilidade. quanto do aspecto moral, da sua imagem e outras questões, podem sim ser discutidas pela defesa do Daniel Alves num aspecto indenizatório, para que ele, né, reaveja valores determinados que ele tenha de...
e até mesmo negócios jurídicos que ele tenha perdido o direito diante dessa condenação em primeira instância, até mesmo da dúvida se ele era culpado ou não por um crime de agressão sexual, que é um crime equiparado ao crime de estupro no Brasil, eu vejo que todos os prejuízos que ele teve em decorrência disso, estamos com muita instabilidade. Absolução, obviamente que a defesa e o advogado dele poderá pleitear aí indenizações e, enfim, cumprimentos de negócios jurídicos que foram extintos ou prejudicados por uma suposta condenação, uma suposta prática de crime. Doutor E, Eduardo de outro Maurício. lado, referente se ele pode voltar para o Brasil ou não, como é que fica a questão dele das medidas cautelares impostas, eu vejo que agora as medidas cautelares estão revogadas, né? Com uma absolvição, o Daniel Alves foi o entendimento da Corte de Segunda Instância espanhola que o Daniel Alves não praticou nenhum crime de agressão sexual, o que prospera a dúvida e a fragilidade dos elementos probatórios por parte da vítima. Obviamente, agora as medidas cautelares estão revogadas e o Daniel Alves tem a sua liberdade de fato reativada, né? Obviamente, o Ministério Público pode recorrer e pedir para que as medidas cautelares permaneçam até o trânsito e julgado do processo, mas eu vejo que isso é precipitado, até porque, primeiro que, né, obviamente, ele é presumido inocente até o trânsito em julgado, e agora com uma sentença por uma segunda instância da Corte Espanhola, isso favorece ainda mais. Nós conversamos aqui então com o doutor Eduardo Maurício, advogado com atuação no Brasil, também na Espanha, que ajuda a gente aqui a entender a complexidade desse caso do jogador Daniel Alves. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Live CNN. A gente teve um pouquinho de instabilidade no seu sinal, mas deu para transmitir a sua mensagem. Foi um prazer recebê-lo. Muito obrigado, um cumprimento e um grande abraço a todos. Obrigada aqui também aos meus colegas.